vereadores, vamos dar início à nossa reunião de oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Boa tarde também a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Vamos fazer o registro de presença logo após a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 18ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Piracema. Ao dia 01 do mês de maio do ano de 2026, às 17 horas, na sede da Câmara Municipal, reunirão-se os membros da Câmara em conjunto com os membros das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Fiscalização Financeira e Orçamentária e Serviços Públicos Municipais, para tratarem de assuntos gerais e da ordem do dia. Com a palavra, o presidente da Câmara Municipal, vereador senhor Alexandre Gonçalves Chagas, após fazer a oração inicial e constatar a presença de todos os vereadores, declarou aberta a 18ª reunião ordinária com a presença do cidadão piracimense senhor José Antônio de Castro, Rogério Silva e contador da Câmara Municipal senhor Arthur Henrique Borges. Ato seguinte, procedeu-se à leitura da ata da reunião anterior, sendo que a mesma foi aprovada pelo plenário dessa Casa Parlamentar. Ato seguinte, procedeu-se à leitura dos ofícios enviados por esta Casa Legislativa. Primeiro, ofício número 008/HB/2026, de 26 de maio de 2026, de autoria do vereador senhor David Júnior Diniz, que encaminha a moção de pesar aos familiares do senhor Renato Pinto Lara. Ato contínuo, passou-se à leitura dos ofícios enviados pelo Executivo a esta Casa. Primeiro, ofício número 174/HB/2026, de 26 de maio de 2026, de autoria do prefeito senhor Wesley Diniz, que responde indicações número 06622026 a número 07020026. Segundo, ofício número 176/HB/2026, de 26 de maio de 2026, de autoria do prefeito senhor Wesley Diniz, que requer dilação de prazo aos requerimentos número 013 a número 01822026. Terceiro, ofício número 178/HB/2026, de 29 de maio de 2026, de autoria do prefeito senhor Wesley Diniz, que encaminha portarias e decretos. Quarto, ofício número 181/HB/2026, de 1º de junho de 2026, de autoria do prefeito senhor Wesley Diniz, que comunica o comparecimento do assessor contábil do município senhor Francisco Viena Assis à 18ª reunião ordinária. Quinto, ofício número 182/HB/2026, de 01/06/2026, de autoria do prefeito senhor Wesley Diniz, que responde requerimentos número 01322026 a número 01822026. Sexto, ofício número 184/HB/2026, de 1º de junho de 2026, de autoria do prefeito senhor Wesley Diniz, que informa que não será possível o comparecimento do assessor contábil senhor Francisco Viena Assis na presente data. O vereador senhor Sérgio Rodrigues Andrade pediu o uso da palavra e mencionou, pela ordem, senhor presidente. Olha como há uma incoerência na resposta. Inicialmente, afirmaram que os estudos de impacto anexados aos projetos estavam corretos. Agora, para justificar a ausência do Assis, alegam que o estudo de impacto ainda não ficou pronto. O vereador presidente senhor Alexandre Gonçalves Chagas fez uso da palavra e discorre. A justificativa que recebi foi a de que, no projeto de lei número outubro de 2026, que trata da Procuradoria da Mulher, seria necessário corrigir o símbolo de vencimento. Sétimo, ofício número 00522026, de 1º de junho de 2026, de autoria da senhora Diana Carvalho Vilaça, que encaminha relatórios contábeis e financeiros referentes ao mês de março de 2026. Oitavo, ofício número 00622026, de 1º de junho de 2026, de autoria da senhora Diana Carvalho Vilaça, que encaminha relatórios contábeis e financeiros referentes ao mês de abril de 2026.
Ato seguinte foi feita a leitura das correspondências de terceiros enviadas a esta casa. Primeiro, ofício número 973820226 de 15 de maio de 2026 de autoria da coordenadora do TC, senhora Giovana Lameirinhas Arcanjo, que encaminha parecer prévio da prestação de contas do Executivo do ano de 2023. Segundo, ofício número 7972026 de 15 de maio de 2026 de autoria do deputado Tadeu Leite, que reforça a campanha de mobilização dos municípios mineiros para que realizarem a adesão formal ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. CISAM, o vereador presidente senhor Alexandre Gonçalves Chagas fez uso da palavra e discorreu. Em nome do deputado encaminharemos a sugestão de adesão formal ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional CISAM ao Executivo. Ato seguinte foi feito o protocolo dos projetos de leis. Primeiro, projeto de lei número 0112026 de autoria do Executivo Prefeito Wesley Diniz, que autoriza a abertura de crédito adicional especial. Segundo, projeto de lei número 012/2026 de autoria do Executivo Prefeito Wesley Diniz, que institui um incentivo cultural aos proprietários de carros de bois para a promoção do tradicional desfile de carros de bois e da outras providências. Terceiro, projeto de lei número 013/2026 de autoria do Executivo Prefeito Wesley Diniz, que altera a lei número 6571990 de 21 de novembro de 1990, que torna de utilidade pública entidades municipais. Ato seguinte, o vereador presidente senhor Alexandre Gonçalves Chagas fez uso da palavra e discorreu. O projeto de lei número 00622026 e os projetos de lei complementar número 00822026 e número 01022026 que estavam em pauta hoje, continuarão em análise. Enquanto o município não promover as devidas regularizações, não daremos andamento à tramitação dessas matérias. Assim que todas as questões estiverem devidamente sanadas, com o devido entendimento e sustentação técnica, tratarei desses projetos em momento oportuno. O vereador senhor Sérgio Rodrigues Andrade pediu o uso da palavra e mencionou, pela ordem, senhor presidente. Eu acho que essa convocação ao Assis foi muito boa, pois, de repente, dessa forma o Executivo passe a ter mais atenção ao enviar os projetos de lei para esta casa, visto que praticamente todos os projetos que chegam aqui vêm com algum erro ou pendência. Com isso, talvez eles comecem a ter mais atenção quanto a essas questões. Ato seguinte, passou-se em sede de comissões e plenário para votação os seguintes projetos de lei. Primeiro, projeto de lei número 00622026, autoria do Executivo Prefeito Wesley Diniz, que autoriza a abertura de crédito adicional especial. O projeto permaneceu em análise pelas comissões para ser oportunamente incluído em nova pauta. Segundo, projeto de lei número 01322026 de autoria do Executivo Prefeito Wesley Diniz, que altera a lei número 6571990 de 21 de novembro de 1990, que torna de utilidade pública entidades municipais. O vereador presidente senhor Alexandre Gonçalves Chagas fez uso da palavra e discorreu. O presente projeto está fazendo apenas uma correção quanto à nomenclatura, somente para adequar a lei à questão do recebimento de subvenção. Assim, se pudermos dar uma maior brevidade à tramitação deste projeto, agradecemos. O vereador senhor Sérgio Rodrigues Andrade requereu dispensa dos interstícios legais para ser votado em primeira e segunda votação nessa sessão, o que foi devidamente definida pelo presidente senhor Alexandre Gonçalves Chagas. Em seguida, após o projeto ter sido colocado em votação, o vereador presidente senhor Alexandre Gonçalves Chagas anunciou o resultado da votação. O projeto de lei 01322026 foi aprovado em primeira e segunda votação com 08 votos favoráveis, 00 contrário e 00 abstenções. Terceiro, projeto de emenda substitutiva número 00122026 ao projeto de lei complementar número 00822026 de autoria do Executivo Prefeito Wesley Diniz, que altera a lei complementar número 411, de 15 de fevereiro de 2012, que institui o plano de cargos salários da Prefeitura Municipal de Piracema, MG e da outras providências. O projeto permaneceu em análise pelas comissões para ser oportunamente incluído em nova pauta. Quarto, projeto de lei complementar número 01022026 de autoria do Executivo Prefeito Wesley Diniz, que altera a lei complementar 139 de 1 de abril de 2025, que dispõe sobre a estrutura administrativa do município de Piracema, MG, e da outras providências. O projeto permaneceu em análise pelas comissões para ser oportunamente incluído em nova pauta. Quinto, projeto de lei número 01022026 de autoria do Legislativo vereador David Júnior Diniz, que dispõe sobre o direito da criança com transtorno do espectro autista TEA de receber vacinação domiciliar no âmbito do município de Piracema/MG e da outras providências.
O vereador senhor David Júnior Diniz pediu o uso da palavra e perguntou, pela ordem, senhor presidente. Este projeto trata, basicamente, da possibilidade de realização da vacinação em domicílio para crianças autistas, quando houver indicação e necessidade para tal medida. Sabemos que crianças com transtorno do espectro autista podem apresentar dificuldades em ambientes mais movimentados ou em situações que lhes causem desconforto. Inclusive, outro dia estive em uma sala de aula e um aluno autista se sentiu incomodado com a minha presença, pois era a primeira vez que eu visitava sua turma. Em razão disso, ele teve uma forte crise e precisou ser acompanhado pelo assistente escolar para fora da sala, permanecendo ausente até o término da atividade. Dessa forma, o projeto busca facilitar a imunização de crianças autistas que, em determinadas situações, podem apresentar crises no momento da vacinação, especialmente em ambientes que lhes gerem desconforto, o que pode acabar comprometendo a regularidade da imunização. O vereador presidente senhor Alexandre Gonçalves Chagas fez uso da palavra e discorreu: eu não vejo prejuízo algum para o sistema de saúde. Muito pelo contrário, acredito que a medida proposta por este projeto de lei pode até contribuir para uma melhor organização do atendimento às crianças autistas. Sabemos que elas podem se desregular com facilidade diante de situações inesperadas ou ambientes que lhes causem desconforto. Como foi mencionado anteriormente pelo vereador David, até mesmo a presença de uma pessoa diferente em sala de aula pode desencadear uma crise. Além disso, cada dia representa uma nova experiência para uma criança autista, e nem sempre é possível prever como ela reagirá a determinadas situações. Dessa forma, entendo que este projeto é uma iniciativa muito positiva. O vereador secretário senhor Luciano Paulo Pinto pediu o uso da palavra e mencionou, pela ordem, senhor presidente. Conforme mencionado pelo vereador David, é importante que essa medida seja aplicada apenas nos casos em que houver algo indicando a sua necessidade. Isso porque existem diferentes graus e características dentro do transtorno do espectro autista, e nem todas as crianças necessitariam desse atendimento domiciliar. Mas, entendo que o projeto é muito positivo, pois direciona a medida para os casos em que ela realmente se faz necessária. O vereador senhor Sérgio Rodrigues Andrade requereu dispensa dos interstícios legais para ser votado em primeira e segunda votação nessa sessão, o que foi devidamente definida pelo presidente senhor Alexandre Gonçalves Chagas. Em seguida, após o projeto ter sido colocado em votação, o vereador presidente senhor Alexandre Gonçalves Chagas anunciou o resultado da votação. O projeto de lei 01020026 foi aprovado em primeira e segunda votação com 08 votos favoráveis, 00 contrário e 00 abstenções. Ato seguinte foi feita a leitura das indicações. Primeiro, número 08322026 de autoria do vereador vice-presidente senhor Valdivino dos Santos Gonçalves, que solicita-se ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, para que seja verificada a possibilidade de realizar serviços de manutenção em todas as ruas do povoado Cachoeirinha, incluindo, se possível, a roçada das vias e a aplicação de herbicida para controle da vegetação. O vereador presidente senhor Alexandre Gonçalves Chagas fez uso da palavra e disse: há algum tempo, eu já havia conversando com o vice-prefeito Marcinho sobre essa demanda, e a realização dessa limpeza já estava programada. Inclusive, os trabalhos foram iniciados na semana passada. Eles começaram pelas vias principais, mas a limpeza será estendida também às vias adjacentes, contemplando toda a área necessária. Segundo, número 08422026 de autoria do vereador vice-presidente senhor Valdivino dos Santos Gonçalves, que se solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, para que seja verificada a possibilidade de instalar 022 quebra-molas na rua Uberlândia, no bairro Alto Rosário. As indicações foram aprovadas pelo plenário dessa Casa Parlamentar e serão encaminhadas para a apreciação e resposta do Poder Executivo. Ato contínuo, o vereador presidente senhor Alexandre Gonçalves Chagas fez uso da palavra e discorreu: gostaria de comentar sobre duas situações mencionadas na última reunião. A primeira refere-se à realização de tratamentos de canal dentário. Os materiais necessários já chegaram e, com isso, será dada continuidade aos procedimentos. A segunda questão diz respeito aos reparos e à manutenção na comunidade de Perolas. A patroa já está a caminho da comunidade e, inclusive, no último sábado, encontrava-se próxima à propriedade do senhor Edmar, do Antoninho. Não havendo mais nada a tratar, o presidente declarou encerrada a sessão e solicitou-me que lavrasse a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por todos. Piracema/MG, 01 de junho de 2026. Tem algo contrário? Não.
Portaria 05/2026. Concede recesso expediente da Câmara Municipal de Piracema. Presidente da Câmara Municipal de Piracema, Alexandre Gonçalves Chaves, no uso de suas atribuições legais, que são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo regimento interno dessa Casa Parlamentar, faz saber que, considerando as disposições regimentais dessa Casa Legislativa, considerando o decreto municipal 7 de 28 de janeiro de 2026, resolve. Artigo 1º. Fica concedido recesso do expediente da Câmara Municipal no dia 5 de junho de 2026. Artigo 2º. Essa portaria entra em vigor na data de publicação. Registro, publique-se e cumpre-se. Câmara Municipal de Piracema, 3 de junho de 2026. Ofício Legislativo 79/2026. Excelentíssimo senhor prefeito, cumprimentando cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência para encaminhar as seguintes solicitações apresentadas a esse vereador pelo senhor ADI da Costa Resende. Que seja verificada a possibilidade de disponibilização de atendimento no setor de raio-x aos finais de semana, que seja analisada a possibilidade de disponibilização de transporte para oxigênio medicinal aos usuários que necessitam do serviço, tendo em vista as dificuldades encontradas para a retirada do referido material. Justifica a presente solicitação em razão da reclamação apresentada pelo senhor ADI da Costa Resende, que relatou ter procurado o centro de saúde dias atrás, acompanhado por sua esposa, que se encontrava enferma e necessitava realizar um exame de raio-x. Contudo, segundo informações, não havia profissional técnico de radiologia disponível para atendimento, em razão de ser final de semana, e com isso teve que ser para atendimento em outra cidade. Quanto ao transporte de oxigênio, o solicitante informou que diversos usuários enfrentam dificuldades para buscar cilindros, especialmente em virtude da ausência de meios adequados para o transporte. Sendo sobre um momento, renovo meus votos de relevada estima a respeito e tinha consideração. Resposta via ofício executivo 1/2026 ao ofício legislativo 79/2026. Autor Wesley Diniz. Senhor vereador, presidente Alexandre Gonçalves Chaves, como eu respeitoso cumprimento e atenção no contido no ofício 79/26, sigo presente para informar o que se segue. 1. Quanto ao pedido de disponibilização de atendimento ao setor de raio-x aos finais de semana, informamos que já foi encaminhado essa Casa Legislativa o projeto de lei solicitando a criação de mais um cargo para o referido setor, medida que visa possibilitar a ampliação dos atendimentos prestados à população. 2. Quanto ao pedido de disponibilização de transporte para oxigênio do usuário que necessita de serviço, informamos que a Secretaria Municipal de Saúde está realizando estudos e análises técnicas com o objetivo de identificar a melhor forma de atendimento aos pacientes que fazem uso de oxigênio domiciliar. Na oportunidade, renovamos o voto de estima e respeito e consideração. Piracema, 8 de julho de 2026. Resposta, indicação 71/2026. Instalação de uma academia ao ar livre no condomínio de São João, localizado na região do Engenho. Autoria F. Daniel Rezende. Resposta. Senhor vereador, agradecendo a indicação apresentada, informamos que a mesma foi devidamente encaminhada ao setor competente para análise de viabilidade. Indicação 72/2026. Proibir o trânsito de veículos na Rua Ouro Preto, em frente ao velório José da Conceição de Paulo, velório central, nos dias em que estiver ocorrendo velório no local, permitindo apenas o tráfego de veículos da funerária e ambulância. Autoria Hércules Daniel Rezende. Resposta. Senhor vereador, agradecendo a indicação apresentada, informamos que a mesma foi devidamente encaminhada ao setor competente para análise da viabilidade. Indicação 73/2026. Solicita manutenção e possível substituição da ponte do Povoado Coelho por estrutura de concreto. Autoria Valdemiro Santos Gonçalves. Senhor vereador, agradecemos a indicação apresentada e informamos que a solicitação já está sendo analisada para ser inserida no cronograma de obras. Indicação 74/2026. Solicita manutenção e reparo no calçamento do Povoado Correias. Autoria Valdemiro Santos Gonçalves. Senhor vereador, agradecemos a indicação apresentada e informamos que a mesma foi devidamente encaminhada ao setor competente para análise de viabilidade. Indicação 75/2026. Realizar melhorias no povoado Colônia, Manga Larga, Carvão, Perópolis, Mundels, Coqueiros, Bom Retiro e Morro Grande. Autoria Sérgio Rodrigues Andrade. Resposta. Senhor vereador, agradecemos a indicação apresentada e informamos que as melhorias solicitadas já estão sendo realizadas. Indicação 76/2026. Realizar a substituição ou reforma dos mataburros localizados no povoado Bom Retiro do Meio, próxima residência do seu Carlos Pedro, bem como povoado Coqueiros, próxima residência do seu Roberto Lito. Autoria Sérgio Rodrigues Andrade. Resposta, vereador, agradecemos a indicação apresentada e informamos que a mesa já está inclusa no cronograma de setor da infraestrutura. Indicação 77/2026. Realizar manutenção na ponte povoado Perópolis, próxima residência do senhor Rodrigo Leão. Autoria Luciano Paulo Pinho. Resposta, senhor vereador, agradecemos a indicação apresentada e informamos que a solicitação já está sendo analisada para ser inserida no cronograma de obras.
Indicação 78 de 26, realizar a manutenção das estradas por Vado Peroba, autoria Luciano Paulo Pinto. Vereador, agradecer a indicação apresentada e informando que a manutenção solicitada já está sendo realizada. Indicação 79 de 26, realizar a limpeza e capina da quadra esportiva Povoado dos Craços, bem como a execução de pequenos reparos estruturais, incluindo fechamento de buracos existentes na tela de proteção, fixação de pontas que se encontram soltas. Autoria Luciano Paulo Pinto. Vereador, agradecemos a indicação apresentada e informando que a manutenção solicitada já está sendo realizada. Indicação 80 de 2026, realizar a manutenção do calçamento situado à proximidade da Igreja Matriz, em frente à residência da senhora Ruth. Autoria Júnior Leandro Vilela Oliveira. Resposta. Senhor vereador, agradecemos a indicação apresentada e informamos que a mesma foi devidamente encaminhada ao setor competente para a análise da viabilidade. Indicação 81 de 2026, instalar quebra-mola no trecho compreendida entre o bar da Senhora Divina e o bar de São Osório, povoado Quilombo. Autoria dele, João Diniz. Resposta. Senhor vereador, agradecemos a indicação apresentada e informamos que a mesma foi devidamente encaminhada ao setor competente para a análise da viabilidade. Indicação 82 de 26, instalação da academia ao ar livre por voto Quilombo. Autoria dele, João Diniz. Resposta. Senhor vereador, agradecemos a indicação apresentada e informamos que a mesma foi devidamente encaminhada ao setor competente para a análise da viabilidade. Ofício Executivo 188 de 26, autoria Wesley Diniz. Assunto retirada, projeto de pauta. Excelentíssimo vereador, presidente Alexandre Gonçalves Salles, bem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, requerer a retirada de pauta do projeto de lei complementar 10 de 2026, de minha autoria, que trata sobre alteração da lei complementar 139, de 1º de abril de 2025, que dispõe sobre a estrutura administrativa do município de Piracema e da providência, e cria o cargo da Procuradoria da Mulher. Sem mais por um momento, renovo meus votos de estima, respeito e consideração. Piracema, 8 de junho de 2026. Ofício 27 de 2026, serviço vereador, vice-presidente Valdemiro Santos Gonçalves. Assunto de comunicação e liberação de emenda parlamentar. Excelentíssimo senhor prefeito, cumprimento cordialmente, vem por meio desse informar a liberação de emenda parlamentar federal, de autoria do deputado federal Rogério Correia, no valor de R$ 524.451, destinado à Secretaria Municipal de Saúde, encontrando-se o recurso já depositado. Informa ainda que a referida emenda está vinculada à proposta número 119, 383, 333, 001, 26001, referente ao exercício de 2026. Certo que o recurso contribuirá significativamente para o fortalecimento das ações e serviços de saúde do município, coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos que fizer necessário. Atenciosamente, Valdemiro Santos Gonçalves. Ofício Legislativo 2 de 26. Autoria, Sérgio Rodrigues Andrade, Ademir G. Greco, Adriano Martins de Melo, David João Diniz, Júnior Nano Vilela Oliveira, Valdemiro Santos Gonçalves, Hércules Daniel Rezende. Serviço de gabinete do vereador Sérgio Rodrigues Andrade. Solicitação de gravação adicional das reuniões plenárias. Excelentíssimo senhor presidente, vereadores abaixo assinados, no exercício das atribuições legais, vem respeitosamente apresentar Vossa Excelência solicitar que seja analisada a possibilidade de implantação e gravação adicional das reuniões plenárias realizadas nesse caso legislativo. A presente solicitação tem como objetivo aprimorar a qualidade dos registros audiovisuais das sessões, proporcionando maior transparência de trabalho legislativo, facilitando o acompanhamento das atividades parlamentares e da população. Além disso, a gravação realizada de forma profissional contribui para a preservação do acervo institucional, garante melhor qualidade de imagem, som e fortalece a publicidade dos atos praticados pelo Poder Legislativo. Sede atenção de Vossa Excelência, reconhecendo o compromisso dessa presidência com a transparência e aproximação do Legislativo da comunidade, renovo o voto elevado de consideração. Pela ordem, eu decidi fazer esse ofício aí por causa da procura e da reclamação do povo que reclama que a gravação não fica legal, não dá para ouvir, tem hora que não dá para decifrar o que está sendo colocado aqui. A gente convida o povo para vir, mas infelizmente o povo não tem, né, não tem acompanhado esse dia. E pedi aos colegas para assinar junto comigo. Né, então avalia, por favor. Até a gente avaliou, vereador, no 2023, esse ano mesmo está aqui olhado, e até atualizado aqui, ó, é um orçamento. E ao meu ver até é um custo por sessão, foi mais ou menos colocado em torno de R$700 por sessão. Aí, vamos olhar de perspectiva e depois com a resposta.
tinha esse orçamento atualizado. Por exemplo, você teria que ter faça bem feito. Se tá bem a boca também. Rapaz, sim, ele teve aqui, ele fez um teste. Né? Se eu vai fazer duas ou três fases. Nós fizemos mais ou menos um levantamento anual, fica em 30 e. Lembremos, avaliados, lá em 2021 foi um monte de cidade que implantaram a transmissão oficial. Né? Alguns vereadores aceitaram de jeito. Eu acho que a educação é um gasto. A gente entende como gasto, mas não vai entender como investimento. Do ano, do dinheiro. Vamos avaliar depois de tarde. Ofício 1/2026, assunto solicitação de exceção do auditório. A Câmara Municipal de Piracema, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Piracema, por meio desse, vem respeitosamente solicitar a cessão do espaço de auditório da Câmara Municipal de Piracema para a realização de uma palestra educativa no dia 12 de junho de 2026. A atividade contará com a participação da promotora Renata, que ministrará a palestra com o tema Campanha de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, destinado aos alunos do 6º ano da Escola Estadual de Minas do Lar. A programação ocorrerá em 2 horários, às 10h30 às 13 horas, visando melhor atender os estudantes e respectivo turno. Diante da relevância do tema e da sua contribuição para a conscientização e proteção de crianças e adolescentes, contamos com a colaboração da Secretaria Legislativa para a disponibilização do espaço. Tem mais por um momento, renovo o voto de estima e respeito e consideração. Secretaria Municipal de Assistência Social, Diane Aparecida Rezende Neto. Ofício Legislativo 85/2026, responde ao ofício 1/2026. Justíssimo Senhora Secretária Municipal de Assistência Social, com respeitosos cumprimentos, acusa o recebimento do ofício 1/2026, datado de 2 de junho de 2026, em atenção solicitada. Informo que o empréstimo plenário do Congresso, na dependência da Câmara Municipal de Piracema, será concedido conforme requerimento. Solicitamos rendimentos que seja respeitado o horário previamente acordado, com tolerância máxima de 30 minutos para encerramento da atividade, a fim de garantir a colaborando para a boa organização e adequado funcionamento dos espaços da Câmara. Encaminhamos em anexo regras para o uso independente da Câmara Municipal, bem como resolução 145/22, que dispõe sobre a sessão de uso dependendo da Câmara Legislativa. Tendo no momento, renovo os votos de respeito e de consideração, colocando à disposição para quaisquer esclarecimentos. Protocolo, projeto de emenda substitutiva 02 ao projeto de lei complementar 8/2026. Altera a lei complementar número 14, de 15 de fevereiro de 2012, que institui plano de cargos e salário da Prefeitura Municipal de Piracema e da outra providência. Protocolo projeto de emenda aditiva 1/2026 à emenda da lei orgânica 1/2026. Emenda aditiva do projeto da emenda da lei orgânica 1/2026 para alterar o parágrafo 3º do artigo 34 da lei orgânica municipal. Protocolo projeto de resolução 5/2026, autoria do Legislativo, mesa diretora, presidente Alexandre Gonçalves Chagas, vice-presidente Rodrigo Santos Gonçalves, secretário Luciano Paulo Pinto. Dispõe sobre a prestação de conta anual do município de Piracema, Poder Executivo, Prefeito Municipal, exercício de 2023.
Atendimento ao protocolo número 6, do requerimento do senhor Wellington Greg. Pode fazer uso da palavra, por gentileza. Boa noite a todos. Boa noite. Eu vim aqui para esclarecer a todos que os carros de saúde estão saindo, principalmente a Divinópolis, e eles não estão conseguindo retornar no centro de saúde as ligações que precisa de ser feita. Igual hoje, eu fui levar o Francisco da Jandira e os meninos lá falaram que pelejou para conversar no centro de saúde. Só tem que eu não lembrava o número de cor. Eu falei, pode deixar que a hora que chegar lá eu vou pôr isso em acordo lá para eles. Vou lembrar os meninos lá e vou solicitar as meninas que... Eles não conseguiram falar na Secretaria de Saúde ou no Centro de Saúde? Lá não sei. Mas com a lei. Aí tinha que desmarcar a consulta do Francisco hoje, porque o médico não estava lá. Aí conseguiu. Ela pagou uma pessoa para levar ele sem necessidade e o carro foi sem necessidade. Né? Eu olho os dois lados, não olho só o lado do paciente do lado meu, não. Eu olho o geral. Porque isso tem que ser uma coisa assim bem incluída a tudo, porque há gasto em todos os campos. E a gente, como mexe isso há muito tempo, eu fico vendo uma falha daqui, uma falha dali. Não é que eu queira julgar ninguém. É que eu quero... Não, mas explica para nós. Teve um agendamento, ele foi realizado pela Secretaria? Pela Secretaria. Foi agendamento para hoje. Certo. Aí o carro foi... O carro da Secretaria pegou, levou o paciente... a ambulância levou... Lá em Divinópolis. Lá em Divinópolis. Chegou lá, o médico não atendeu. Não, o médico não estava, ele pelejou para ligar para cá, porque o médico não ia estar lá. Porque o pelejou, ligou, falou, muita gente fala, até papagaio fala também, sabe? A gente tem que saber dizer isso. Não, tô só falando assim, porque a gente tem que saber, igual você falou, os dois lados das situações. Porque eu já trabalhei na Secretaria de Saúde e eles alegam que ligou fervorosamente na Secretaria ou qualquer outra coisa e não conseguiu falar. Nunca aconteceu. Igual você já trabalhou, Alexandre, eu estou pedindo para me falar e para eles, a Secretaria mandar para eles, quando tiver qualquer comunicado, mandar o e-mail. Não, mas eles têm isso aí, porque as marcações são feitas por esse procedimento. Não estão respondendo. Eles estão tentando pelo telefone. Não, sim, a gente vai averiguar a situação, porque precisa ser olhado, sim, se tiver erro da Secretaria, que ele seja corrigido. Mas também se o órgão executor, seja da consulta, seja do procedimento, não fez a devida comunicação, então é muito fácil julgar a responsabilidade de sua secretaria também. Concordo. Então, vamos fazer a verificação e, em momento oportuno, a gente consegue te dar uma devolutiva. Certo? Não, eu só quero... Só peço às meninas que façam o registro do novo paciente, aonde foi, tudo direitinho, para a gente encaminhar a Secretaria de Saúde. Foi lá no São João de Dentro, foi uma consulta para extrair um bem. Não, certinho, a gente vai apurar a situação. Viu? Tá bom, cuidado com isso. Mas, ó. Conforme havia comentado, inclusive cobrei somente a questão do projeto que estava parado aqui a respeito da criação dos cargos. Então vocês podem perceber aí que foi retirado o projeto número 10, porque nas discrepâncias da questão orçamentária, tinha dúvidas sobre os percentuais e, pela última análise que foi me passado informalmente,
O que dá para criar é só isso que está apresentado aqui agora, que é o reajuste do químico, a criação do cargo do raio-x, do técnico de radiologia, e o motorista. É o que cabe dentro do permitido, certo? Então, agora conseguiram ver a realidade que a gente estava tentando falar desde o início, né? Mas, bom, chegou, nós não tramitamos, não fizemos nada dentro do corrido para não ter perigo. Mesmo assim, o limite ainda ficou relando, né? O limite ficou tornando, né? Mas foi bom ter dado um choque, porque pelo menos olhou direito, porque ia mandar e votar, não foi falado. Sim. Está retirado de pauta. Esse ano não é a discussão mais sobre essa questão nesse plenário. A respeito do projeto de resolução número 5 de 2026, que trata das contas do ano de 2023, nós informaremos ao prefeito para estar em análise, assim como mantém. Então, para análise hoje, a gente tem o incentivo cultural ao proprietário de carro de boi, número 12, e a lei complementar número 12, que trata do Sistema Municipal de Cultura do município de Piracema. Projeto de Lei 12/2006. Autoria Wesley Diniz. Institui incentivo cultural ao proprietário de carro de boi para a promoção tradicional do sítio de carro de boi e da outra província. O povo de Piracema, Estado de Minas Gerais, através de seus representantes da Câmara Municipal, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Instituído incentivo cultural ao proprietário de carro de boi destinado a valorizar, promover a preservação e tradição cultural do distrito de carro de boi na fé do ruralista, reconhecido como manifestação do patrimônio cultural e material brasileiro. Artigo 2º. O incentivo cultural será no valor de R$500 por carro de boi participante. Inciso 1º. O pagamento será limitado ao máximo de 300 carros de bois por edição do desfile. Inciso 2º. O valor total anual do incentivo não poderá exercer a R$150 mil. Inciso 3º. Caso o número de inscritos ultrapasse o limite de R$300, a comissão organizadora definirá critérios objetivos para priorização preferencial por antiguidade do carro de bois ou por sorteio público. Artigo 3º. O Poder Executivo, por meio de decreto, nomeará comissão organizadora do distrito de carro de bois a realizar a festa ruralista, composta de 5 representantes da sociedade civil, tendo como composição presidente, vice-presidente e tesoureiro. Inciso 1º. O valor do incentivo previsto no inciso 2º do artigo 2º será acreditado em conta bancária conjunto específica de titularidade da pessoa física, previamente nomeados como presidente e vice-presidente da comissão organizadora do distrito de carro de bois. Inciso 2º. A nomeação da pessoa física referida no caput deverá recair sobre o indivíduo de notória idoneidade residente na região da realização desse. Inciso 3º. A conta bancária específica será aberta exclusivamente para o recebimento da distribuição dos valores de incentivo, devendo ser informada ao órgão público responsável pela liberação dos recursos. Inciso 4º. No caso do saldo remanescente na conta bancária, o valor será transferido para o município de Piracema. Artigo 4º. A pessoa física nomeada no termo do artigo 4º será responsável por receber os recursos de incentivo. 2. Efetuar o pagamento individual do proprietário de carro de bois dos participantes. 3. Prestar contas integral e tempestiva dos valores recebidos e distribuídos. Parágrafo único. A prestação de contas será realizada mediante a apresentação de recibo individual para cada proprietário, contendo obrigatoriamente nome completo, CPF, endereço do proprietário, identificação do carro de bois, placa, nome, registro, inscrição equivalente. Valor recebido, data de pagamento, assinatura do recebedor. Artigo 5º. Compete ao tesoureiro da comissão acompanhar, fiscalizar e atestar a regularidade dos pagamentos realizados pela pessoa física nomeada no artigo 4º. Inciso 1º. O tesoureiro deverá verificar a entrega dos recursos aos proprietários, conferir a documentação de prestação de contas. Inciso 2º. O tesoureiro não poderá acumular a função com a de recebedor dos recursos previstos no artigo 4º. Artigo 6º. A pessoa física nomeada e o tesoureiro responderão civil, administrativo e penalmente por eventuais desvios, omissões e irregularidades na gestão de recursos nos termos da legislação vigente.
Artigo 7º. Será enviado ao Poder Legislativo, em um prazo de até 30 dias contado da realização das verbas ruralistas, relatório de pagamento. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data de publicação, que irá ser no 29 de maio de 2026. Justificação. A tradição do carro de boi constitui uma das mais autênticas expressões de cultura popular brasileira, especialmente em regiões rurais de Minas Gerais e de outros estados, onde representa não apenas elemento de lazer, mas também a preservação do memória de trabalho do campo, relação homem-animal e a identidade cultural sertaneja. O presente projeto de lei visa garantir a sustentabilidade econômica dessa manifestação, oferecendo um incentivo direto de R$ 500 por carro de boi, limitado a 300 carros por edição. Essa limitação permite um controle orçamentário responsável, ao mesmo tempo que beneficia um número significativo de participantes. A estrutura do pagamento centralizada em conta específica de pessoa física, nomeada por decreto com obrigatoriedade de prestação de contas, mediante recibos individualizados e acompanhamento da tesoureira, assegura agilidade, transparência e total rastreabilidade dos recursos públicos. Diante do exposto, contamos com o apoio dos novos pares para aprovação do projeto de lei, criação 29 de maio de 2026. Senhores vereadores, quando fazia-se para trás as premiações, fazia-se doava, como é que pode falar muito bem, adubo, mas o quê? Time, camisa, essas questões. Aí não. Adubo também. Aí chegou-se a um patamar seguinte, que para organizar daquele outro jeito era muito mais complicado do que às vezes fazer uma valorização por meio de espécie, né? Por isso que foi encaminhado o projeto de lei para regulamentar a questão. Acredito eu que depois, caso o projeto seja aprovado, será nomeado o decreto o vice, presidente e vice da comissão, e fará uma abertura de uma conta conjunta onde esse recurso deverá ser depositado. E eles realizarem o pagamento por meio do cálculo especificado de acordo com o que está no texto do projeto. E até o artigo 7º foi uma ponderação da minha parte, para que fosse encaminhada essa casa, comprovar que o máximo para a gente avaliar, e se pede autorização para a gente liberar, caso seja liberado, que a gente não seja cientificado sobre aquilo que foi desenvolvido. Então o projeto é um projeto que acompanha até um orçamento, impacto orçamentário. Estará ilimitado ao número
Sim, tem uma condicionante, vereador, é o seguinte, porque é uma previsão que tenha 300. Eu acredito que às vezes a gente não consiga chegar nesse patamar. Eu acredito que às vezes até não chegue lá. Só que como o recurso tem um recurso X calculado entre 150 mil, né, você vai ter que pagar 150 mil. Então você tem que previsionar 150 mil. Não, a questão é a seguinte, inclusive para alterar esse texto, o executivo inclusive tem que arcar com essa responsabilidade de enviar, porque já vai mexer com a questão orçamentária. Não, o pagamento não é feito posteriormente. O pagamento é feito na hora. Porque você tem que emitir o recibo na hora. Mas na hora você vai saber quanto está o preço. Às vezes, como você vai ter 400 carros, por exemplo, 150 mil, você tem que comprar 400 carros, o valor mínimo que eles aceitam é 500, né? Aí dá mais confusão ainda. Vai soltando o maior do Brasil. Como você vai quem vai votar hoje? Não. Porque o Neto vai lá promete. Então, ele está no time, vai. Passa 6, 2 carros. Vai ganhar para 3 carros. Já vai vir mais 300. Tá na mão de Deus, né? Sabe, né? Se tudo correr bem, igual está programado, vai acontecer. Vai botar isso aí. Não, a questão é a seguinte, eles fizeram a previsão aqui para 150 mil. Se falar que é, por exemplo, 200 mil, ele tem que depositar nessa conta 200 mil. Então, depois eu estou falando que tem que sair a propositura da mudança, tem que sair de lá. O dono do orçamento tem que sair de lá. Porque você fala assim, então vamos colocar 200 mil, então, e vamos previsionar. Ele tem que depositar, porque falou que tem que voltar o dinheiro para o caixa da prefeitura. Estão autorizando aqui, autoriza um valor certo. Você não pode dar uma margem aberta para que é assim. Se os senhores concordam, a gente encaminha um ofício solicitando dele, então, que faça um outro valor, então, superior a esse, previsionado aqui, igual está em 150 mil, pelo menos para 200. Que ele... Não, sim, não, a gente... Não, concordo, inclusive, porque se tiver uma margem, podemos chamar de uma margem de segurança. Né? Podemos deixar como margem de segurança de que ele retifique. Então, Brian, será que... Então vamos... presidente. Tá, até uma sugestão para dar para o executivo também, a questão do recibo lá, já precisa ser previsionada do recibo. Já com o nome do CPF da pessoa lá, a pessoa tem que colocar o CPF, já vai assinar na hora, porque a gente acompanha, né, sempre eu vou no CPF também, a pessoa já está com o recibo lá, já põe o CPF dela, o nome da pessoa, recibo a pessoa recebe. Se der 350 carros, bom, se der os 400 milhões ainda, né? Eu já previsionando, se ficar um 100, igual a comitiva de carro movendo, eu sempre acompanho lá, tem 10 carros, 20 carros lá, aí fica um 100, volta, mas a turma, contraria a turma inteira, não só. E se o dinheiro, eu levo, e se o dinheiro vai voltar para a prefeitura, não tem problema. Vai devolver, que devolve de 10 carros, de 30 carros, de 40 carros. Até uma questão até que bem levantada. Porque fala carro de boi, né? Vai dar carro de cabrito? Não, entendeu? Porque tu faz parte da festa. Mas para fins de contabilidade de carros do ano passado, contou só carro de boi? Esses outros não contam, não.
Ele vai ganhar outro brinquedo pra ganhar. O cachorro não vai ganhar, Guilherme. Gente, eu tô com uma cria lá em casa. Ah, tá ganhando todo o cachorro. Claro, pode. Olha, aí vai colocar as plaquinhas. Pode colocar. Aí depois continua. Não, só não pode colocar a quantidade. Então não pode colocar. Vamos encaminhar o pedido ao executivo então para que eu possa enviar o substitutivo. Eu sabia que ia chegar nisso. Eu já vi uns ali uns tão arrumadinhos, eles vão alinhar mais que eu com os bois dentro aí. Não, sim, não, mas tá dentro da. Já tem tempo hábil. Tá bem. Tá em tempo hábil até segunda-feira a gente revê a situação e qualquer coisa eu já volto aí na próxima. A gente vai complementar. E além disso, ainda tem esse dinheiro aí, mas ainda tem mais alimentação ainda que será dado. Né? É uma peça, é um domingo de alto custo. O pessoal empenhado, Projeto de Lei Complementar 12/2026. Cria dispositivo da Lei Municipal 1590, de 2 de junho de 2025, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura do município de Piracema e das Províncias. O de Piracema e seus representantes legais da Câmara Municipal aprovou eu na qualidade de prefeito municipal, em meu nome, funciona a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 40 da Lei Municipal 1590, de 12 de junho de 2025, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura do município de Piracema e da Providência, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 40. O Conselho Municipal de Política Cultural será constituído por membros titulares, igual ao número de suplentes, com a seguinte composição. 3 membros titulares, 3 membros suplentes, representando o poder público por meio de seguintes órgãos e quantitativos. A. Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com 2 representantes, sendo um deles Secretário Municipal de Cultura e Turismo. B. Secretaria Municipal de Educação, com 2 representantes. C. Secretaria Municipal de Administração e Finanças, com 2 representantes. 2. 3 membros titulares e 3 suplentes, representando a sociedade civil através dos seguintes setores e quantitativos. Culturas populares e tradicionais, com 2 representantes. Cultura afro-brasileira, com 2 representantes. Cultura de 2 representantes. Música de 2 representantes. Inciso segundo. Conselho Municipal de Política Cultural, CMPC, deverá eleger entre seus membros o presidente, vice-presidente e secretário-geral, com os respectivos suplentes. Artigo 2º. Fica alterado o artigo 48, parágrafo 4º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 4º. A representação da sociedade civil na Conferência Municipal de Cultura, CMC, será de metade dos delegados, sendo os mesmos eleitos em conferências setoriais e territoriais.
Piracema, 25 de maio de 2026. Justificativa do projeto de lei complementar 12, de 25 de maio de 2026. Prezado, como os cordiais cumprimentos, utilizo do presente para solicitar que a alteração dos artigos da Lei 1590, de 2025, a mesma dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura do município de Piracema e da outra providência. A criação de uma lei complementar para a lei solicitada surge junto à necessidade de ser adequada às exigências do Ministério da Cultura e à qualidade a qual o município se encontra hoje. O Sistema Municipal de Cultura tem como objetivo formular e implantar políticas públicas de cultura democráticas, permanentes, pactuadas com a sociedade civil e com o poder público, promovendo o desenvolvimento humano, social e econômico, com pleno exercício dos direitos culturais e acesso aos bens e serviços culturais no âmbito do município. Com a lei atualizada, o município estará fortalecendo suas políticas culturais e permitindo que tais políticas sejam vistas como políticas de Estado e não de governo. Ou seja, haverá garantia de continuidade do trabalho realizado. Piracema, 25 de maio de 2026. O presente projeto de lei ele só faz a alteração do pode qualquer votação. Primeira votação. Segunda votação, projeto de lei complementar 12. Projeto de lei complementar 12, aprovado em primeira. A votação foi de voto favorável, 0 contrário, 0 abstenção.
indicação, 85/2026, autoria Sérgio Rodrigues Andrade. Solicita defender prefeito municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja verificada a possibilidade de realizar a limpeza e redução do esgoto localizada na estrada da própria residência Amaí, povoada de Água. A solicitação que para necessária em razão do esgoto encontrar-se entupido, fazendo com que a água escorra pela estrada, causando erosão e surgimento de buracos, que prejudica condições de tráfego, oferecendo risco ao usuário da via. Convite, quadrilha das escolas municipais 2026 será realizado no SECOM, dia 20 de junho, a partir das 16 horas. Contamos com sua presença. Então, isso aqui é a escola Eni, Magda, Creche e Joaquim Rodrigues. Dia 20 de junho, a partir das 16 horas. Todo mundo convidado. O docinho está aqui dentro, as meninas podem comer. As meninas. As meninas. AMECO, municipalismo a bem de todos. A Copa une países e a AMECO une municípios, no ritmo da Copa. Próxima reunião da Assembleia da AMECO, dia 31/7/2026, local a cidade de Mário Campos, horário às 8 horas. Ainda sem a pauta. Todo mundo convidado, né, Júnior? Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Presidente, Sim? só registrar um voto pesado pelo falecimento do Gaguinho, irmão do prefeito. Eu até não pude estar no velório, mas registrar um voto pesado para isso. Certinho, será feito. Também não estava presente, tinha dado uma ida ali no Aparecido Norte. Deu tempo, pai. Deu só na quinta-feira foi 2 horas em pé, assim, ó. Então está encerrada a sessão. Não, senhor presidente, espera aí um pouquinho. Aí, o Lodivir também quer falar. Falar, né? Eu vou reabrir a atenção, sua excelência. Aquela coisa, bobeou, o cachimbo cai aqui. Não, o meu mais rápido aqui. Pois é. Aquele projeto que vier substitutivo aqui, vai ser votado semana que vem? Os cargos. Possivelmente. O ideal, então, é que o executivo respondesse aquele requerimento que a gente mandou, se ele responder no dia Marcinho vier. Marcinho no dia do mais, ele deve responder o requerimento 18. Exato. Para falar se o impacto leva em consideração a lei complementar e os gastos inativos e pessoas. Ô, presidente, primeiro eu gostaria que nós fizéssemos um requerimento para a próxima reunião, o vereador B. Mais uma vez, cemitério do Colônia. O prefeito não está respondendo a mensagem. Às vezes o requerimento, nosso, vocês podem mandar requerimento para ele, eu responderia, porque ontem ele passou por uma experiência muito terrível lá. Você está sabendo nos casos que aconteceu no Tatu, infelizmente. E foi um enterro muito difícil lá. Era quase 8 horas da noite. E lá não tem luz, não. Lá, lembrando que a responsabilidade é de passatempo. A lanterna, que a situação já estava, né? Então, nós já tivemos lá, conversando com o prefeito, outras vezes. Era o Edilson, o trator de vinho não veio, depois o Juscelino também, que não é o Kubitschek, também tratou e não veio. E mandar uma correspondência para ele, para poder ver se ele vem para arrumar esse cemitério, porque não está tendo condição. Não está tendo condição. Passar na próxima reunião. Mandar um documento para ele. Eu gostaria também aqui, de estar passando na reunião com a pasta dos ofícios, agradecer ao deputado Rogério Correia pelo seguinte, pelos R$ 524 mil feito a Piracema,
E tem bastante equipamentos aqui. Que foi cadastrado lá, foi cadastrado e o dinheiro chegou justamente para comprar esses equipamentos aqui para os 3 PSF. Para aquele lado, para quem tem Lares, Zé Resende, né? Aquisição de equipamento, aqui lá no núcleo de equipamento lá, vai precisar. Aqui tem uma motocicleta elétrica, 17.459. Sala de coleta de material, equipamento, mais equipamento. Balde de pedal, sala de curativo, armário, vitrine, balde de pedal, consultório indiferenciado, acolhimento, eletrocardiografo para telereunião, sala digital portátil, armário, balança ortopédica para adulto, balança ortopédica para um bebê, escada 2 degraus, computador, consultório odontológico coletivo, compressor odontológico, ambiente, área de preparo e esterilização do setor de limpeza, autoclave horizontal, balde de pedal, sala administrativa gerenciada, armário, computador, área de recepção e de espera, 30 cadeiras, bebedouro refrigerado, computador. O total é R$ 170 mil que veio lá para esse PSF. Tem um outro PSF também, que veio 3 PSF. Então, mais um equipamento aqui, forno micro-ondas, para estacionamento, moto elétrica, também precisa do PSF. Para consultório sanitário anexo, computador, para recepção e espera, 10 cadeiras, para assistida, e tem esse outro também lá para o Guido da Costa Melo, tipo de serviço, setor núcleo UBS, para estacionamento, mais uma moto elétrica, para ambiente, sala de coleta de material, escada 2 degraus, armário, computador portátil, braçadeira para injeção, mesas de exame, ambiente, consultório indiferenciado, mesa ginecológica, eletrocardiográfico para telereunião, mesa para exame, balança ortopédica, balança autométrica para o dedo, balança digital portal, cadeira para o dedo. Então tem o PSF, veio para todos. São 3 motos elétricas, para a acumulação do pessoal lá, trabalho, vai precisar, e mais o material que chega a 500
a futura candidata ao Senado.